Então, nós temos uma pessoa, uma nutricionista que vai passar as orientações de alimentação, ok? Nós vamos enviá-la no grupo para todos os irmãos. E eu aconselho você já a partir da semana que vem, já ir fazendo pequenos jejuns. Por exemplo, talvez tirando seu café da manhã ou tirando alguma parte da sua alimentação, você já ir trabalhando isso no seu organismo. Já tire a carne vermelha, né? Porque a carne vermelha ela pesa no intestino, então já começa a tirar, já preparando o seu organismo para você entrar numa etapa de jejum como esse. Caso você não tenha experiência em jejuar, né, e você vê que você assim, não vou conseguir fazer, né, assim de forma integral mesmo. Você faz da forma que dê para você fazer, ok? Então a gente vai orientar, vai passar as orientações, o que você pode comer nesse período, né? A gente vai passar tudo certinho lá para vocês, tá? E você vai fazer de acordo com aquilo também que é a sua realidade. Às vezes alguém tem algum problema de saúde, né? Então você faça de acordo com a sua realidade também. A gente começa dia 8, termina no final do mês de setembro. Amém? Glória a Deus. Então prepara o seu coração para esse tempo juntos. 2 Reis capítulo 4, você encontrou? Versículo 1 ao 7. Diz assim, vou ler aqui na minha versão, que a versão NVT pode estar diferente da sua, mas acompanhe comigo por gentileza, sentado como você está. Certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas foi pedir ajuda a Eliseu. E ela disse, meu marido que o servia morreu e o Senhor sabe como ele temia o Senhor. Deus está ligando para alguém. Graças a Deus que não é a Adele. Mas vamos lá. Agora vem um credor que ameaça levar meus 2 filhos como escravos. O que posso fazer para ajudá-la? Perguntou Eliseu. Diga-me o que você tem em casa. Não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestadas muitas vasilhas de seus amigos e vizinhos, quantas conseguir. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame nas vasilhas o azeite que você tem e separe-as quando estiverem cheias. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Seus filhos traziam vasilhas e elas enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. Traga mais uma vasilha, disse ela a um dos filhos. Acabaram as vasilhas, respondeu ele, e o azeite parou de correr. Verso 7, quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele lhe disse, agora venda o azeite e pague suas dívidas, você e seus filhos poderão viver do que sobrar. Você toma posse dessa palavra? Aleluia! Então eu quero nessa noite falar com você e para você com base num tema, da escassez à provisão. Esse texto que nós lemos, queria que você ficasse com sua Bíblia aberta, parece ser assim uma história simples de uma mulher, de uma situação que ela passou, mas não é uma história simples. É uma história que nos conta de superação, uma mulher que saiu de um estado de escassez para um estado de provisão. E eu fiquei pensando quando eu li a história dessa mulher, porque é a realidade de muitas mulheres. Primeiro que essa mulher perdeu o seu esposo, perdeu o seu marido, e ficou ali com 2 filhos, ou mais. Mas ela fica ali com seus filhos, e uma realidade assim tão agravante, ainda mais naquele período, naquela época, não como hoje, porque a maioria das mulheres hoje, elas trabalham, e naquele período não era assim, a mulher ficava totalmente, exclusivamente por conta das coisas de casa. E essa mulher, imagine agora a situação dessa mulher, sem o marido, com 2 filhos ou mais para cuidar, e agora também, como se não bastasse, uma dívida que ficou uma dívida, e ela não conseguia pagar aquela dívida. De repente os credores, como diz o texto, foi até a casa daquela mulher para cobrar aquela dívida, e eles então deixaram um recado, disseram, olha, se você não pagar essa dívida, nós levaremos os seus filhos para pagamento dessa dívida. Então imagina a situação dessa mulher. Você conhece alguém na sua família que ficou viúva? Sua avó, sua mãe, alguém da família ficou viúva e teve que cuidar mais de um filho? Você conhece alguém? Levante a mão, olha aí. A avó da Tayane tinha acho que
10, 11 filhos. Imagina? A história dela é incrível, de superação. Um homem ficou apaixonado por uma das filhas e a moça não quis namorar com esse rapaz prometeu matar o pai dela. E um dia lá na Avenida Brasil, o rapaz estava passando, chegou, conversou com o pai, que era o esposo da avó da Tayane, e fez com que ia sair, voltou e disparou contra a vida dele e o matou na frente de todos os irmãos, de todos os filhos. E ela teve que cuidar dos filhos sozinha. Imagine isso. Imagine essa situação. Essa mulher, ela está passando por uma situação muito difícil, muito desafiadora. E sabe, o contexto das viúvas daquela época, eu achei interessante, porque lá no Antigo Testamento, ou no Novo Testamento, a palavra para descrever viúva é alamanã, que geralmente se refere a uma mulher que perdeu o marido e não apenas meios de sustento. Essa palavra se refere também à condição da viuvez, mas também à necessidade de proteção, de cuidado que essas mulheres frequentemente enfrentavam. Então ela não perde só o marido como meio de ganho, de sustento, de provisão, mas ela perde a proteção. Ela perde a proteção da sua casa, o cuidado, a provisão, ela perde tudo isso. E lá em Deuteronômio capítulo 26, versículo 12, vai falar sobre o cuidado que o povo deveria ter com os chamados desfavorecidos, que nesse caso aqui era a viúva. Deus deixou muito bem estabelecido qual o cuidado que o povo deveria ter com a causa da viúva e do órfão, como se não bastasse. Em Êxodo capítulo 22, versículo 21 ao 22, vai nos falar sobre a advertência para não oprimir a viúva ou órfão, e ela é declarada com o seguinte rigor: não maltratarás nenhuma viúva ou órfão. Se os maltratardes, ouvirei o seu clamor, assim que clamarem a mim, e a minha ira se acenderá, e vos castigarei a espada, e as vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Como se não bastasse, o profeta Zacarias e o profeta Isaías também deixaram registrado o cuidado que deveria ser dado às viúvas e os órfãos. Está registrado lá em Zacarias capítulo 7, versículo 10, e no profeta Isaías no capítulo 1, versículo de número 17. E qual que é o contexto familiar dessa família? Primeiro, olha que interessante, agora vá para a sua Bíblia, e a Bíblia vai falar conosco. Quem era o marido dessa mulher? Quem era o marido dela? Primeiro ela vai dizer que o marido dela era um dos membros que fazia parte da comissão, ou da equipe, ou do time de profetas de Eliseu. Então ele fazia parte de um grupo, que era um grupo dos homens que estavam sendo treinados para serem profetas naquele período. O profeta Samuel também abriu uma escola de profetas. Então ele era membro de um dos grupos. Mas o texto também diz que ele era servo, ele servia e ele temia o Senhor. Isso está tudo lá no versículo 1, na parte A do versículo. Mas o destaque na vida daquele homem era o temor dele a Deus, o temor que ele tinha a Deus. O texto vai dizer que quando essa mulher, ela vai de encontro ao profeta Eliseu, ela chega e diz ao profeta: o Senhor sabe como ele temia ao Senhor. Então veja bem, ela está falando de um temor que é reconhecido dentro da sua casa, um testemunho que é reconhecido dentro do seu lar, mas um testemunho também que é reconhecido pelos de fora, porque ela diz ao profeta Eliseu: o Senhor sabe como ele temia ao Senhor. Então essa mulher, ela teve que lidar com dois desafios. O primeiro desafio é a dor do luto. A gente sabe aqui o quanto é difícil perder uma pessoa, quanto mais perder alguém que você ama muito, e que é o provedor, é o cuidador, é aquele que protege. Então ela sofre, ela tem que lidar com essa dor, que é a dor do luto. Segundo, ela tem que lidar com a pressão da dívida, porque os homens estavam na porta dela e ameaçaram levar os filhos dela para pagamento da dívida, porque isso fazia parte do contexto daquela época. Caso uma pessoa não conseguiria ou não conseguisse sanar a dívida que estava sobre ela, os credores tinham direito de levar os seus filhos para trabalharem como escravos para pagamento dessa dívida. Então a pessoa ficava um período ali de anos trabalhando, e quando desse aquele período de anos, completasse aquele período de anos, eles então libertavam
aquela pessoa, que era chamado o ano do jubileu, onde as pessoas eram libertadas. Então, olha que situação, sabe? Mas a gente vê aqui que existem boas referências familiar a respeito desse homem. Primeiro, o marido, ele era sacerdote do lar. Era um homem que exercia o seu sacerdócio dentro da sua casa. Então a gente tem as referências do marido como sacerdote e a gente tem as referências do profeta como líder espiritual. Essa mulher tem duas referências, que é a primeira referência do seu marido, ela pontua dizendo que ele era um servo, um homem que servia a Deus, um homem que temia o Senhor, e ela também tem a segunda referência como o profeta Eliseu, que era o líder espiritual para ela. Eu te pergunto nessa noite, quais são as suas referências? Quais são as referências que você tem? Será que lá dentro da sua casa, você como marido, você tem exercido esse sacerdócio? Quais são as referências que você tem? Mas eu pensei em duas perguntas aqui também. São duas perguntas que eu queria fazer a você nessa noite. Primeira delas, que legado você está deixando na sua casa? Que legado você está deixando para a sua família? Eu fico preocupado, e olha que eu não conversei nem com uma, nem com duas e nem com três, mas com muitas mulheres que muitas vezes têm reclamado de questões pontuais a respeito dos seus maridos, principalmente no que diz respeito à vida espiritual. Tem mulher dizendo: eu nunca vi o meu marido orar com a minha filha, eu nunca vi o meu marido orar comigo. Sabe, você tem que deixar um legado para a sua casa. A gente está preocupado em ter recursos financeiros, isso é muito bom, mas acima disso a gente tem que deixar um legado na nossa família. Você tem que orar com a sua família, você tem que ler a Bíblia com a sua família, você tem que dedicar um tempo, porque a criança, meu irmão, ela não vê o que você fala, ela faz o que você faz. Então, se você fala e não faz, ela não vai fazer. Por isso nós precisamos deixar que a criança veja a gente orando. A gente precisa permitir que a criança me veja. Eu preciso deixar que a Thalita me veja lendo a Bíblia, orando, porque ela não aprende comigo ensinando para ela, falando para ela. Ela aprende quando eu ensino na prática. Por isso, que legado você está deixando na sua casa? Mas, em segundo lugar, que legado você está deixando no ministério que você está servindo? No seu GC, na igreja, para as pessoas, no seu trabalho, qual legado você está deixando? Sabe, essa mulher nos ensina lições indispensáveis para uma vida de superação, de sucesso, na vida ministerial e profissional. E eu quero falar com você sobre algumas coisas que eu aprendi com essa mulher e eu quero transmitir a você nessa noite. Vou precisar da ajuda de um dos voluntários aqui agora, por gentileza, só para me ajudar aqui. Eu quero falar com você como a gente... Isso ajuda, tá? Que aí você é mais... Eu quero falar com você 5 vasos que essa mulher teve que encher antes de encher os demais vasos. 5 lições indispensáveis que eu aprendo aqui nesse texto. Você está comigo aqui? Primeira das lições, qual que é? Bons relacionamentos. Repita comigo: bons relacionamentos. Olha o que diz o texto. Essa mulher vai até o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu, assim, não lança uma profecia, não ora por ela, não vai na casa dela orar, mas pelo contrário, ele diz: me diz o que você tem em casa. Ela diz: olha, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha com um pouco de azeite. E aí o que o profeta Eliseu faz? O profeta Eliseu diz para ela, primeiro conselho do profeta Eliseu: então faz o seguinte, vai para a sua casa, chega nos seus vizinhos e nos seus amigos, e pega vasilhas, está aí no texto, pega vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, verso número 3, quantas vasilhas você conseguir, pegue muitas. Aí eu fiquei pensando comigo, me indagando, eu pensando comigo mesmo, imagine que se essa mulher não tivesse bons relacionamentos, quantas vasilhas ia conseguir? Imagine se essa mulher não tivesse amigos, imagine se essa mulher não tivesse bons relacionamentos com os seus vizinhos. A Bíblia diz que tem um homem que morreu sem deixar saudade, imagina isso, irmão.
Uma pessoa que parte do mundo sem deixar saudade. É alguém que foi muito ruim, não foi? O sujeito foi muito ruim. Ele conseguiu ser ruim demais. Porque ninguém sentiu saudade dele. Ninguém sentiu falta dele. Nós precisamos construir bons relacionamentos, sabe? É a política da boa convivência. Elas são indispensáveis porque milagres são sobrenaturais, mas milagres também passam pelo campo do ordinário. A gente precisa de gente. Para nascer a gente precisa de gente. Para viver a gente precisa de gente. E para morrer a gente precisa de gente. Seu caixão não sai do lugar sozinho. Você precisa de alguém lá pegar para te levar e para te colocar lá. Apesar de que lá você já não está mais. Mas você precisa de gente o tempo todo. A gente precisa construir bons relacionamentos. Por isso o profeta Eliseu disse: toma emprestadas. Tomar emprestadas, e está falando de pessoas. Sabe, aqui a gente aprende sobre a dependência mútua. Tem uma canção antiga que diz assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós... Senhor. Depender do outro, guarda isso. Depender do outro é desenvolver uma habilidade de humildade. Depender do outro é desenvolver uma habilidade de humildade. Eclesiastes capítulo 4, versículo 10 diz: mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem ajuda a levantar-se. Ou seja, uma pessoa que não tem amigos, que não tem ninguém, que não formou bons relacionamentos. Sabe, se essa mulher não tivesse desenvolvido bons relacionamentos, amigos, vizinhos, quem iria ajudar aquela mulher a se levantar naquele momento? A pergunta que eu faço para você: se você não tem amigos, se você não está construindo bons relacionamentos, no momento que você estiver mal, para quem você liga? Ou para quem você vai ligar? Para quem você vai solicitar uma oração? Nós precisamos construir bons relacionamentos. Essa mulher, ela não tinha matéria-prima. Ela tinha melhor matéria-prima. Ela tinha um vaso com um pouco de azeite, mas ela não tinha vasilha suficiente. Sabe, mas ela tinha o essencial, mas ela não tinha estrutura. A gente precisa de gente, a gente precisa de pessoas. Ela tinha instrução, o profeta Eliseu instruiu ela dizendo: faz isso, isso e isso. Mas ela precisava de ajuda para que essas coisas pudessem acontecer. Antes de Deus realizar um milagre sobrenatural, Ele vai fazer coisas no ordinário. Nós precisamos estar no ordinário para que o extraordinário aconteça, amém, amado? Em nome de Jesus. Então, essa mulher foi de porta em porta, talvez com vergonha, mas determinada, e ela foi ali pedindo vasilhas. Na verdade, essa ação, ela revelaria um propósito na vida daquela mulher. E essa mulher, ela vai pedindo as vasilhas emprestadas, porque tudo aquilo que se torna público, também deve ter um testemunho público. Talvez Deus está permitindo situações acontecerem na sua vida, e que está possivelmente se tornando público, talvez um vexame público, talvez uma vergonha pública, mas tudo aquilo que se torna público no mundo espiritual também tem um testemunho público. Levante a tua mão, porque eu quero declarar isso, que o Espírito de Deus está dizendo para você: tudo aquilo que se torna público também tem um testemunho público diante da sociedade, para a glória de Deus. Construir bons relacionamentos. Olha o que disse Agostinho. Agostinho disse, vamos ler juntos, 2, 3. A amizade multiplica as alegrias e divide as tristezas, tornando a vida mais leve e feliz. Quantos aqui têm amigos? Quantos aqui tem gente que você pode contar e ligar para ela e falar: cara, eu estou ruim, estou mal, e alguém vai lá, ora com você, te abençoa, aleluia, que haja uma multiplicação de amigos na sua vida. A amizade multiplica as alegrias, ela divide as tristezas, porque a gente está triste, está mal, você liga para um amigo, ele te dá uma palavra, ele te anima, ele te fortalece. Mas olha só outra frase aqui de Tomás de Aquino, olha o que ele diz, vamos ler juntos, 1, 2, 3. A caridade é o vínculo da perfeição, pois é através dela que nós e aos nossos
semelhantes. Nós precisamos construir bons relacionamentos. O que a gente aprende aqui, querido? Primeiro aprendizado que a gente tem, vamos ler juntos, 1, 2, 3, vamos lá? Decida construir pontes ao invés de abismos. Tem gente, irmão, que ou você acha que ela é muito boa, ou o negócio está... Tem gente que termina a amizade, briga com todo mundo. Eu acho que na sua família não tem isso, né? Gente que briga à toa. Gente que não constrói relacionamentos. Gente que só constrói abismos e não constrói pontes, amizades. Irmãos, preste atenção nisso, quanto a amizade é poderosa. Você lembra da amizade de Davi e de Jonatas? Lembra da amizade deles? Mefibosete foi abençoado, porque um dia 2 homens, 2 amigos fizeram um pacto entre eles. Davi nem precisava honrar aquela palavra, porque o cara já estava morto. Mas ele tinha feito um pacto com ele por causa de uma amizade que nasceu lá atrás. Davi um dia se levanta pela madrugada e ele pergunta: alguém da casa de Jonatas que eu ainda não abençoei? E alguém disse: sim, Mefibosete. Aonde esse homem está? Lá em Lodebar, na casa de Maquir. Mande chamar ele. O cara restitui as terras, dá roupa para ele. Ou seja, o homem foi abençoado por causa de uma amizade que nasceu lá atrás. Você já foi abençoado por causa de uma amizade? Aleluia! Então agradeça esse amigo, traga para perto. Essa mulher, ela viveu o extraordinário, mas antes disso, ela estava vivendo o ordinário. Construir bons relacionamentos. E aí eu faço uma pergunta para você nessa noite: você está construindo bons relacionamentos? Você é uma pessoa de fácil convivência? Você está construindo amigos? Você está construindo relacionamentos perto da sua casa, com os seus vizinhos? Porque esse é o primeiro vaso que a gente tem que encher antes que o milagre aconteça. Pega aí no campo espiritual e vai enchendo o seu vasinho de relacionamento. Primeiro vaso que a gente está enchendo é o vaso dos bons relacionamentos. Eu quero declarar que Deus vai colocar amigos perto de você, pessoas que vão te ajudar em oração, vão te apoiar, vão te colocar para cima, vão te dar uma palavra, vão mandar uma mensagem, vão mandar uma oração. Em nome de Jesus, Deus está levantando amigos que vão estar perto de você, do seu lado, para te estender a mão, para te ajudar, e o nome de Jesus será glorificado na sua vida. Mas o segundo vaso que eu vejo que essa mulher enche, antes dela começar o processo espiritual, é o vaso da obediência. Diga comigo, vaso da obediência. Olha o que diz o texto, versículo 5. A viúva seguiu as instruções de Eliseu. Irmão, instrução sem prática é fracasso. Pegar um manual de um produto, ler e não colocar do jeito que está sendo dito ali, é fracasso. Essa mulher recebeu a instrução. E quantas vezes, trazendo para o campo espiritual, quantas vezes nós somos instruídos pela palavra e nós não agimos de acordo com a palavra? Quantas vezes nós somos instruídos por pessoas e nós não agimos de acordo com aquilo, nós não somos obedientes? E eu aprendo aqui dentro desse ponto algumas coisas. Primeiro, a obediência me aproxima do milagre. Você pode repetir isso? A obediência me aproxima do milagre. Sabe qual o grande problema das pessoas? O imediatismo. A nossa geração é uma geração que não sabe esperar. A geração passada do Antigo Testamento é uma geração que recebia promessas, e é uma geração que ficava em torno de 10 a 13 anos aguardando para que a promessa se cumprisse. Só que a nossa geração não, nossa geração já quer que as coisas aconteçam rapidamente. E não é assim. Nós precisamos caminhar debaixo do campo da obediência. As pessoas não querem ser obedientes à voz da palavra, elas se acham autossuficientes. E aqui segue algumas instruções. Essa mulher seguiu à risca as instruções do homem de Deus. E eu aprendo algumas coisas. Primeira, a instrução me posiciona no lugar correto. Agora a falta dela me deixa perdido. Se eu não obedeço à instrução, eu não estou posicionado no lugar que Deus quer. Essa mulher recebeu uma instrução.
E ela fez de acordo com a palavra que o profeta havia dito. Quantas vezes Deus fala conosco que a gente fala, não, vou fazer do meu jeito. Do meu jeito dá certo. E a gente se frustra, porque a gente fez do nosso jeito. A instrução me posiciona no lugar certo. Mas em segundo lugar, obedecer pela metade é pior que não obedecer. Porque Deus não faz milagre pela metade. Eu já vi gente chamando o outro para orar, aí a pessoa daqui a pouco não foi curada. Aí a questão do que o pregador disse é, não, Deus vai fazendo os milagres aos poucos. Sabe, ou Deus faz ou Deus não faz. Não existe obediência pela metade. Eu vou obedecer minha mãe só até aqui, eu vou obedecer meu patrão só até aqui, eu vou obedecer meu líder só até aqui. A obediência ela tem que ser integral. Essa mulher seguiu a risca que o profeta tinha dito. Mas eu aprendo também que o instruído sabe o que fazer e como fazer. Quando você é instruído pela palavra de Deus, a palavra de Deus te instrui, você sabe o que fazer e como fazer. Eu quero declarar isso, você não vai ficar perdido, porque a luz de Deus é lançada sobre a sua mente, e você sabe o que fazer e como fazer, porque você está sendo instruído. Por isso o salmista disse, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. A palavra de Deus nos instrui, sabe, mas aquele que com falta de instrução, ele mata a sua colheita. Quem não é instruído, mata a sua colheita. Quantas vezes nós erramos? Por isso que a Bíblia manda a gente ouvir conselhos. Porque quando você senta com alguém que é mais instruído que você, que já está à frente, os conselhos encurtam o seu caminho. Por isso que a gente tem que saber o que é instrução. Lembra de quando o profeta ele estava construindo um lugar maior, profeta Eliseu, e eles foram fazer uma comida, porque o povo estava com fome, e de repente houve um grito dizendo, a morte na panela. Quando você analisa aquele texto, nós vamos ler aqui agora, mas quando você analisa o texto, alguém ouviu o que ele estava falando e saiu apressadamente, sem saber, pegou uma erva, sem saber que erva era aquela, porque não tinha instrução, e colocou na panela, e o que não, por não ter instrução, ele estava causando morte. Por isso nós precisamos estarmos debaixo da instrução, porque instrução sem obediência é remédio vencido. Diga para quem está do seu lado, instrução sem obediência é remédio vencido. Quem já tomou remédio vencido? Não faz efeito. Você tem instrução, mas você não tem obediência. Isso é como remédio vencido. Não vai fazer efeito nenhum na sua vida. Aí a pessoa diz, mas por que nada está andando? Por que nada está dando certo? Porque tem a instrução, tem a palavra na casa dele, mas não segue a palavra. A Bíblia está aberta lá no Salmo 91, já tem 3 anos, as páginas tudo amarelas, ele nunca leu. Ele tem instrução, mas ele não obedece. Ele tem a palavra, mas ele não coloca em prática. Remédio vencido, não faz efeito. Bíblia aberta não espanta demônio. Crente na igreja, frequentando a igreja, não espanta demônio. Uma vida que segue a palavra de Deus é como um homem, disse Jesus, firmado sobre a rocha. Vem vento, vem tempestade, vem o que for, pode bater nele, pode até balançar, mas ele está firme, porque a nossa rocha é Cristo Jesus, amém, aleluia. Sabe, querido, segundo lugar, a obediência traz o equilíbrio. Com certeza aquela única botija de azeite, ela tinha um valor inestimável para aquela mulher. Mas eu aprendo aqui que mesmo sendo pouco, ela tinha a medida de Deus, e a medida de Deus é suficiente para os obedientes. Eu vou repetir de novo, a medida de Deus é suficiente para os obedientes. O que é pouco na nossa mão, talvez nós estamos indo para um lugar, meu irmão, que a gente fica até assim, meu Deus, como é que a gente vai conseguir? A conta não fecha, mas não é sobre a conta fechar, é sobre o que o Deus falou, é sobre o que o Deus disse. Não vai fechar para a viúva, é pouco azeite, é uma botija só, como é que vai ser? Mas quando nós estamos debaixo de uma palavra para Deus, aquilo, meu irmão, que não é suficiente para você, é suficiente para Ele realizar um milagre, para que o nome dEle seja glorificado. A obediência traz equilíbrio.
Aquela mulher começou a encher aquelas vasilhas. Todas elas estavam cheias, vai dizer o texto, até a borda. Até a borda. Mas em terceiro lugar, o obediente come do seu fruto. Diga comigo, obediente come do seu fruto. Assim como o obediente usufrui do fruto da sua obediência, o desobediente faz o mesmo. Eu pergunto para você, que fruto você está deixando para as suas gerações? O que você está plantando para os seus filhos comerem? Tem gente que está plantando dinheiro, plantando fama, isso vai passar. Estou falando de coisa espiritual. O que você está plantando nele? Porque eu imagino, eu fico lendo a Bíblia, eu fico assim, imaginando, eu imagino, porque se aquele homem, pega comigo, presta atenção comigo, se aquele homem andava com o profeta Eliseu, eu acredito que todo dia quando ele chegava em casa, ele falava um milagre. Aí, deixa eu te ensinar algo. Tem gente que falta culto à toa, tem gente que não faz um esforço para ir numa conferência, num lugar diferente. Quando você está num ambiente onde a manifestação de Deus está, meu irmão, coisas sobrenaturais acontecem. Por isso escolha estar em ambientes onde a presença de Deus está. Por isso que quando Moisés falava com Deus e Josué ficava pertinho da tenda, ele disse: eu não quero sair de perto, eu quero estar onde Deus está, eu quero estar onde gente fala com Deus está. Porque quando você caminha num ambiente onde a manifestação da presença de Deus está, isso escorre, cai sobre você, isso te abençoa. Sabe, Samuel capítulo 15, versículo 22 diz: eis que o obedecer é melhor do que sacrificar. Samuel tinha dado uma palavra para Saul, e disse para Saul matar tudo, inclusive as mulheres, matar todo mundo, os animais. O que Saul fez? Não fez. E olha como que o pecado é, olha como que o pecado é. Samuel chegou lá, tempos depois, chega o Samuel: e Saul, tu fizeste o que Deus falou? Sim, lógico. Eu sou o cara, eu sou o rei, né? Daqui a pouco, do nada, começam as vacas lá, uns boi mungir. Entregou ele. Uai, ô Saul, mas peraí, que bois são esses? Que vacas são essas? Deus não falou com você? Ah, não, mas o povo queria trazer. Pois é, agora tu foi cortado. Deus está cortando você agora. Vai entrar outro rei no teu lugar. Porque, não, agora eu vou matar então, eu vou obedecer. Não, obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta a gente ficar fazendo campanha em monte, se a gente não fecha a nossa boca. Não adianta ficar no sol quente, orando igual um maluco, se você não paga as suas contas, se você mete o pau nos outros, se você não arca com as suas coisas, se você não é um cristão genuíno, verdadeiro, isso não vai fazer efeito na sua vida. Isso é sacrifício. A obediência é melhor do que sacrificar. Nós precisamos obedecer ao que Deus está dizendo a nós. E o que a gente aprende? Qual que é o aprendizado que a gente tira disso? 1, 2, 3, vamos lá? A obediência te coloca na frente, no lugar aonde você deveria estar. Deixa eu liberar uma palavra sobre essa casa. Deus está preparando algo para aqueles que são obedientes, porque a obediência te coloca na frente e curta caminho para a sua vida. Oh meu Deus, Deus está dizendo para alguém aqui: seja obediente à minha voz, porque aquilo que você levaria 10 anos para acontecer, 15 anos, 20 anos, o Senhor está dizendo: siga a instrução do que eu vou falar ao seu coração. Eu te darei uma palavra e você vai caminhar debaixo dessa palavra e você vai estar à frente do seu tempo e da sua época. Daniel estava à frente do seu tempo, 10 vezes mais sábio do que qualquer outra pessoa, porque decidiu obedecer. Eu não vou me contaminar com os manjares do rei. E quando ele decide isso no seu coração, tem revelação para a vida dele, tem graça para a vida dele. Ei irmão, não sei você, mas eu não quero ser um crente comum não. Eu não quero ser alguém que senta só na cadeira e fica ouvindo o sermão. Eu quero ser o próximo que vai ser usado por Deus. Eu quero ser aquele que vai ser usado nas mãos do Senhor. Eu quero estar à frente da minha geração, do meu tempo. Eu quero viver milagres. E se você acredita nisso, por favor, dê um glória aí ao nome de Jesus. Vamos encher o segundo vaso, que é o vaso da obediência. Eu lembrei de um episódio. Eu lembro que uma vez, quem lembra disso?
Sua mãe falava com você assim: filho, não sai de casa. Uma vez mamãe disse: não saia de casa. E eu era mais atentado que o demônio. Pensa, eu entrava no capeta. Aí eu saí com um amigo meu, chamava Daniel. Pegamos 2 bicicletas emprestadas, caríssimas, morava no Espírito Santo. Eu estou bem lá, amor, perto do Shopping Praia da Costa. Ali tinha um local que hoje é um posto de gasolina. Se você passar lá, você vai ver. Não tem um posto de gasolina ali, Alexandre? Perto da Praia da Costa ali tinha um negócio chamado Habib's, uma esfirraria que tinha ali há muito tempo atrás, não sei se tem ainda. Eu vi que tem uma venda lá. Mas aí eu lembro que a gente estava ali. Chegou 3 homens armados e roubou nossa bicicleta. E não era nossa. Ainda bem que esse amigo meu conhecia o cara que roubou. E a gente foi andando para lá do Shopping Praia da Costa. E esse amigo: rapaz, eu te conheço. Quem me conhece? Não te conheço, cara. E foi a gente chorando ali: por favor, essa bicicleta não é nossa. A desobediência. Quando a gente desobedece, a gente quebra princípios e a gente sofre as consequências dessa obediência. Graças a Deus que no final deu certo. Mas muitas pessoas não dão certo, porque a gente desobedece. Deus está falando uma coisa, a gente está fazendo outra, totalmente o contrário. Por isso a gente precisa encher o vaso da obediência. Mas o terceiro vaso que eu quero falar com você nessa noite, qual que é? O vaso da oração. Olha o que diz o profeta Eliseu: depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Versículo 4, essa expressão me faz lembrar o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, quando ele diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto, e o pai que está em secreto recompensará. Deus está dizendo para alguém aqui: volte para o seu lugar de oração, volte para o lugar que você orava, volte para aquele lugar, porque tem recompensa de Deus para quem está fazendo as coisas em secreto. Sabe, irmãos, quantas vezes nós estamos com a porta aberta? Quantas vezes nós vivemos em um tempo, por exemplo, onde tudo é filmado? Tem gente que está lá no monte, está filmando que está lá no monte. A pessoa está orando, está no momento de intimidade dela com Deus. Olha, irmão, eu estou aqui, eu estou até chorando, sabe? A gente está com porta aberta, porque intimidade de porta aberta é pornografia. O que você faz para todo mundo ver na sua intimidade não é certo. É por isso que já diz o nome: intimidade, é íntimo. Por exemplo, você leva pessoas na sua casa, você leva alguém para dentro do seu quarto, senta aí na minha cama, fica de boa. Por quê? O seu quarto é um lugar íntimo. Você leva a pessoa na sua sala, na sua cozinha, mas o seu quarto é um lugar de intimidade. Quantas vezes a gente está com porta aberta na nossa vida espiritual? Quantas vezes a gente está esquecendo de fechar a porta? Sabe, nós temos que aprender a fechar a porta como a geração anterior fez. O que é fechar a porta? Fechar a porta fala de intimidade. Como que a gente pode falar que a intimidade está sendo exposto? Hoje as pessoas têm uma necessidade imensa de tudo ir para a internet e colocar na internet. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque talvez a gente pode estar recebendo nosso galardão e não está sabendo. A gente faz uma boa ação, a gente tem que filmar e colocar na internet. Sabe, olha o que está dizendo a expressão: olha o seu pai que está em secreto. Guarde isso aqui e anote isso se você puder. Para Deus é mais importante o que você faz em secreto do que aquilo que você faz diante das pessoas. Quando você faz em secreto e ninguém está vendo, os céus vê e diz: tem uma recompensa para ele. Mas quando você faz e faz questão de mostrar que você está fazendo, eu não sei qual a motivação do seu coração por isso, mas talvez não vai ter recompensa do céu, vai ter recompensa da terra. Por isso está dizendo: olha o seu pai que está em secreto. Olha aqui o que diz mais: que vê em secreto, ele vai recompensar. Porque a recompensa de Deus é fruto não da recompensa terrena. Os céus aplaudem o que a terra não aplaudiu. Amém? O céu reconhece o que a terra não reconheceu. Nunca é sobre quem viu o que você está fazendo, mas sim sobre o que Deus viu quando ninguém viu. Deus está dizendo para você: continue fazendo no secreto, porque a recompensa virá sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família.
Essa mulher entrou para dentro da sua casa, fechou a sua porta juntamente com os seus filhos, e ali ela estava no lugar de intimidade, porque eu imagino que talvez essa mulher ouvia do seu marido as experiências que ele viveu com o profeta Eliseu, mas agora mudou, houve uma transição, e Deus está dizendo para ela, como se estivesse dizendo assim para mim e para você: agora é a sua vez, é a sua hora, é você agora que vai viver experiências comigo. O que você talvez ouviu da boca do seu marido a respeito do profeta Eliseu, agora você vai viver com Deus experiências que o seu marido relatava para você a respeito desse homem de Deus. Eu quero declarar uma palavra sobre você. Você não vai ficar pegando carona no testemunho do outro, você não vai ficar pegando carona na história do outro. Deus vai gerar um testemunho na sua vida, Deus vai gerar uma história através de você. Deus está levando você para lugares onde um testemunho está sendo gerado, e você vai dizer: não, meu filho, o que eu estou te contando não é o que o meu marido me contou, o que o profeta Eliseu fez, eu estou te contando foi o que eu vivi no secreto. Você não viu, mas os céus viram, e os céus se abriram sobre a minha casa, e eu fui contemplada pela graça de Deus. Eu quero liberar uma palavra sobre você nessa noite, que o Deus Todo-Poderoso está te levando para um lugar de intimidade, para que Ele possa derramar sobre você bênçãos sem medidas e sobrenaturais, para que o nome dEle seja glorificado. Você pode exaltar e bendizer ao Cordeiro Santo de Deus aqui nessa noite, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Olha o que diz essa frase de John Wesley: Deus não faz nada senão em resposta à oração. Nós precisamos orar. E você já viu, irmão, o exercício da oração, quanto é difícil, sim ou não? É difícil, é uma luta contra a carne, é uma luta quando você vai orar. De repente você está sem sono nenhum, vai orar, começa a ter sono. Você está sem sono nenhum, vai ler a Bíblia, começa a ter sono. É uma luta, é uma batalha, mas Deus não faz nada se não tiver oração. Coloque oração. Quer ver as coisas acontecendo? Coloque oração. Coloque oração na sua casa. Ore, porque o clamor de um justo pode muito ter seus efeitos. Os céus vão se abrir sobre você. Oh, aleluia. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Os músicos podem vir aqui, por gentileza. Eu estou sentindo que Deus, meu irmão, esses dias eu tenho falado com a Thay, eu falei: meu amor, eu estou sentindo que os céus vão se abrir a qualquer momento. Algo grande está vindo, e eu não posso me deixar permitir ser levado pelas tentações do inimigo, por aquilo que o inimigo é tanto bombardeio, é tanta coisa, mas eu estou entendendo, os céus estão cogitando algo ao nosso favor. Ah, meu irmão, eu creio nisso. Você vai ver com os seus olhos o que o Espírito de Deus vai fazer. Por isso nós precisamos plantar agora oração. Vamos encher o nosso vaso de oração, vamos orar e buscar o clamor, a graça, o poder de Deus, para que Ele se manifeste e derrame a sua glória em nosso meio. Diga para quem está do seu lado: encha o seu vaso de oração. Vamos encher? Enche o seu vaso de oração. Vai orando. Ore 10 minutos. Ore 15. Ore 20. Daqui a pouco você ora 1 hora. Daqui a pouco tem gente que fala: não, pastor, você ora demais. Eu falei: não, é você que ora pouco. Você não está habituado com isso. Porque quando você é treinado na oração, somente eu que vim da Assembleia, meu irmão, é uma vigília inteira orando de joelho. Sabe o que é você ajoelhar e ficar ali de 10h30 a 11 horas, e só quando o dia raiar você levanta? O pessoal levantava só para ir no banheiro ou para beber água. Nós precisamos voltar a ver os sinais. E como que a gente vai voltar a ver os sinais se nós formos uma igreja que ora? Nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos ter autoridade. Como que nós vamos viver isso? Se nós orarmos. Se nós não orarmos, nós vamos viver uma vida raquítica. Nós precisamos orar. Mas em quarto e penúltimo lugar que eu quero ministrar o seu coração nessa noite, um vaso que precisa ser cheio, é o vaso da fé. Olha o que diz o texto, versículo 4: logo todas estavam cheias até a borda. Irmão, imagina, a mulher saiu de casa, não tinha nada, pelo contrário, a mulher saiu com uma dívida nas costas, com uma preocupação na cabeça, foi até o profeta, não voltou com dinheiro, voltou só com uma palavra, mas uma palavra muda tudo na sua vida.
Diga para quem está do seu lado, por favor. Quando Deus te der uma palavra muda tudo na sua história. Uma palavra muda tudo. Por favor, profetiza para alguém que está do teu lado. Uma palavra muda tudo. Uma palavra te coloca no lugar. Uma palavra muda a vida de uma mulher estéril. Como está a sua fé ultimamente? Sabe, eu posso orar bem, você pode orar bem, mas se a gente não tiver fé, nada vai acontecer, porque a fé tem que se misturar com a oração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa mulher não foi orar por orar. Tem gente que ora e nem acredita no que está orando. Mas eu quero liberar uma palavra aqui. Nós vamos orar acreditando no que Deus vai fazer. Eu já estou vendo pelos olhos da fé que aquele lugar vai ficar pequeno para a glória de Deus, que será derramada naquele lugar. Eu já vejo, meu irmão, isso eu já vi. Jovens, adolescentes, homens, famílias cheias do poder do Espírito Santo. Eu quero liberar uma palavra. Pegue na mão de quem está do seu lado e diga para essa pessoa: você não precisa de muito dinheiro na conta, você não precisa de muita coisa, é só uma palavra, é uma palavra. Aquela mulher saiu de lá com uma palavra, e uma palavra sustentou ela. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele falou, vai se cumprir. Ele é o Deus da palavra, Ele cumpre. Ela saiu de lá, meu irmão, com apenas uma palavra, Jefté. Mas ela entrou na sua casa, ela pegou o vaso emprestado, porque os céus liberam sobre você, mas tem coisas que você tem que fazer. É uma palavra. O que essa mulher tinha? Eu só tenho uma vasilha com um pouco de azeite. O que ela tinha não era suficiente para sanar a dívida e nem se manter, mas ela ouviu uma instrução e ela creu no milagre. Aleluia. Talvez você está lá na sua empresa, não vai fechar a conta, meu Deus, e aí, o que vai acontecer? De repente vem uma palavra. Talvez você está dizendo, vai ter que fechar, vai ter que parar tudo, e de repente vem uma palavra. Mas o que você tem? Eu só tenho uma palavra. Paulo, lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz: porque vivemos por fé e não por aquilo que nós vemos. Talvez você não está vendo nada. Eu só estou vendo aqui, meu Senhor, uma vasilha com um pouco de azeite. Mas minha filha, deixa eu te dizer uma coisa: o que você está vendo pouco, o céu já viu muito. Pode ir para a tua casa, pega muita vasilha emprestada. Porque vai transbordar azeite, vai transbordar, oh meu Deus. Levante a tua mão, porque uma ação sobrenatural do Espírito Santo, uma graça de Deus vai envolver a sua vida, seu ministério, sua casa. Talvez tem gente aqui nessa igreja dizendo: mas eu tenho um pouco estudo. Não, meu irmão, Deus vai pegar gente aqui simples e vai usar na pregação, na palavra, no testemunho. Eu quero declarar que tem gente aqui que vai ganhar não 10 almas, não 20 almas, mas centenas de almas para a glória de Deus. Porque não se trata sobre aquilo que você tem, se trata sobre aquilo que os céus declararam sobre a sua vida. Talvez você veja de uma família pobre. A gente não se move por aquilo que a gente vê, porque se a gente se move por aquilo que a gente vê, o fracasso está logo na esquina. A gente se move pela palavra. E a palavra está dizendo: pode ir, Abraão, quantas estrelas você pode contar, assim vai ser a sua descendência, Abraão. Eu vou fazer na tua vida, porque quem se move pela palavra, ele está debaixo de uma promessa. Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Não é sobre lugares, é sobre você estar debaixo da nuvem de Deus. Oh, aleluia. Não existem lugares abençoados, mas existe, Rafa, pessoas abençoadas. Gente abençoada, onde coloca a mão, a bênção chega. Gente abençoada, onde coloca o pé, a bênção chega. Porque aonde Jacó abriu um poço, a água vinha. Aonde entulhava, Jacó abria outro, e a água vinha. Porque a bênção não está em lugar, a bênção não está em poço, a bênção não está em pessoas, a bênção está em cidade nem em país. A bênção está em você, está debaixo da graça de Deus. Meu Deus, você pode... Oh Jesus, eu estou sentindo uma graça aqui.
Levante a tua mão para adorar e por um minuto. Levante a tua mão para exaltar o Cordeiro de Deus. Levante a tua mão para celebrar o Cordeiro. Há uma presença do Espírito Santo agora sendo derramada sobre a sua vida. De porta fechada, ninguém está vendo. As lágrimas estão caindo. O gemido está lá. Mas a presença de Deus também está sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Deus está dizendo para alguém aqui: você não vai morrer, você não vai tirar a sua vida. Espírito de suicídio, vai embora agora. Espírito de suicídio, bate em retirada agora. Tu não tirarás a tua vida. Entrastes nesse lugar, Deus está dizendo uma palavra profética para alguém. Entrastes nesse lugar com a intenção de dizer: Senhor, se tu não fizeres nada, eu vou atentar contra a minha própria vida. Mas o Espírito de Deus te diz: eu te dou uma palavra agora. Não pare, não desista. Em breve os céus vai se romper sobre ti e tu verás a minha glória, porque hoje eu reanimo a tua alma, o teu espírito. Você está comigo aqui? Oh, você está comigo aqui? Profetiza para quem está do seu lado, à direita, à esquerda. Bate na mão dela e diga para ela: se prepare os melhores dias da tua história, do seu testemunho, da sua casa, da sua vida. Oh meu Deus, está chegando os melhores dias. Como que está o saldo negativo? Eu estou devendo. Ei, quando você está debaixo da bênção de Deus, Alexandre, o que não aconteceu em anos acontece em segundos e minutos. Oh, aleluia. Os filhos teriam que ficar aproximadamente 7 a 10 anos para pagar uma dívida. O que demoraria 7 a 10 anos para pagar uma dívida, Deus diz: eu vou solucionar com horas. Entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, um milagre. Isso é milagre. Mas como se explica? Não precisa explicar, é Deus fazendo. Eu não preciso ficar aqui tentando explicar o que Deus fez. Ele é um Deus de milagres. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Oh, levante a tua mão, porque eu sinto uma graça de Deus aqui. Dê glória ao nome de Jesus aí agora, porque o Senhor está neste lugar. O Deus dos exércitos, o Deus da provisão, o Deus todo-poderoso, o Deus da vida. A fé vem pelo quê? Ouvir, e ouvir a palavra. Por isso não se aparte da palavra. Ouça a palavra. O mundo está dizendo não dá, o mundo está dizendo vai acontecer isso, o mundo está dizendo vai acontecer aquilo. Não se aparte da palavra, não se aparte da minha lei, porque a fé vem pelo ouvir. Toda vez que você ouve a palavra te enche. Um culto como esse aqui, meu irmão, você sai daqui voando. Um culto como esse aqui, você sai daqui crendo, ó, acreditando para 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos, porque a palavra está sendo ministrada. A fé vem pelo ouvir. Ela chegou com o saldo bancário totalmente déficit, mas quando ela saiu de lá, ela saiu com expectativa, porque a fé vem pelo ouvir. Mas a fé precisa ser praticada. Se eu só tenho fé, mas eu não tenho obras, eu não tenho fé. A fé precisa ser praticada, mas a fé também precisa ser compartilhada. Olha que interessante. Ela entrou sozinha para dentro de casa. Ela entrou sozinha. Ela entrou com os filhos. O profeta Eliseu disse: entra com seus filhos, porque compartilhe o que vai acontecer na sua vida. Gere um testemunho na vida deles. Mostre para eles que o Deus que você serve é poderoso. Leve eles para dentro da casa, feche a porta e diga para eles: se prepare para ver agora o milagre. Porque a fé precisa ser compartilhada. Quando seus filhos falarem para você: agora mãe, agora pai, o que vai ser? Senta aqui, meu filho, vamos orar juntos. Os céus vai se mover a nosso favor. Nós não temos dinheiro para comprar nada, mas Deus vai abrir agora os celeiros dos céus. Oh meu Deus, e a bênção vai chegar. Comece a compartilhar a tua fé. Comece a compartilhar o que Deus está fazendo. Chame a tua casa e de repente na tua mesa não tem nada, e você está dizendo: mas mãe, o seu filho diz: mãe, o que a senhora vai colocar? Não tem comida no prato.
prato, não tem agora, mas vai chegar, porque o Deus da provisão, Ele vai espantar a escassez. Ele é um Deus todo-poderoso, porque a fé, ela precisa ser compartilhada. Compartilhe a sua fé, compartilhe o que Deus está fazendo na sua vida, porque, meu querido, a fé, ela precisa ser testemunhada. Você está comigo aqui? Essa mulher só tinha uma vasilha quando saiu de casa, tinha uma dívida, mas quando voltou com a palavra. O que a gente aprende? Passa aí, fazendo favor. Eu vou orar. Diga assim comigo: fé não é o que você pensa, é o que você faz. Diga assim: fé não é ensaio, é prática. Fé é viver o impossível em tempo recorde. Pegue na mão de quem está do seu lado e diz: fé é isso. Você vai viver o impossível em tempo recorde. O que não acontecia em 10 anos vai acontecer em 1, para a glória de Deus. Oh Jesus, o que nós não conseguiríamos fazer naquele templo, meu irmão, Deus vai fazer, porque Ele é o Senhor, Ele é poderoso. O que você não consegue fazer para libertar o seu filho das drogas, do vício, o seu marido, a sua casa, Deus vai entrar e vai fazer, porque vai acontecer em tempo sobrenatural, em tempo recorde. Você não espera, mas Deus vai liberar uma palavra. Então vamos encher esse penúltimo vaso. Fica de pé. Eu vou orar. Eu vou orar. Eu orarei. Eu vou orar. Porque quando eu oro, amém. Último. Qual que é o vaso que ela encheu? O vaso do testemunho. Diga assim: eu terei um testemunho para contar. Sabe qual é a mensagem mais forte? A mensagem mais forte é o seu testemunho. Por isso que todo mundo aqui pode pregar o evangelho, porque todos vocês têm um testemunho para contar. Não existe coisa mais poderosa na terra do que a sua mensagem. A mensagem que você carrega da transformação da sua vida, porque é você que viveu. É você chegando para alguém dizendo: cara, você lembra que eu era alcoólatra? Lembro, olha o que Jesus fez na minha vida. Cara, você lembra que eu era um drogado? Lembro, olha o que Jesus fez na minha história. Cara, você lembra que eu era assim, assim? Lembro, mas olha o que Ele fez na minha vida. O testemunho é a maior arma que a gente tem para contar para as pessoas. Quando ela contou ao homem de Deus o que havia acontecido, ele disse: agora venda o azeite e pague suas dívidas, você e seus filhos poderão viver do que sobrar. A história começa com quase nada. Diga para quem está ao seu lado: a história começa com quase nada, Alex, mas termina com tudo. A história começa com quase nada, mas termina com tudo. Ah, meu Deus. Oh, meu Deus. Deixa eu liberar uma palavra sobre você. Se você está com medo de maldição do seu pai, do seu avô, do seu bisavô, a maldição pode ir até a 3ª e 4ª, mas a bênção vai até 1000 gerações, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Pegue na mão de quem está do teu lado, me ajuda a pregar e diga para ela: maior que Deus vai fazer na tua história a partir de agora. A história que Deus está escrevendo para você é maior que a tua queda. A história que Deus está escrevendo para você é maior que a tua ruína. A história que Deus está escrevendo para você é maior que o teu fracasso. O que você precisa fazer? Entra debaixo da nuvem, entra debaixo da presença de Deus. Ah, Jesus. Eu fecho aqui. Capítulo 2 e capítulo 3 vai dizer sobre os milagres, Ema, que Eliseu fez. Eu imagino, amor, eu imagino que o marido chegava em casa e falava: mulher, você não acredita o que aquele profeta fez. Capítulo 2, capítulo 3. No capítulo 4 o homem morre. Mas agora não é sobre o seu marido chegando em casa e contando testemunho, ela saindo de casa e contando testemunho para o profeta.
Deus está dizendo para você: há uma nova temporada chegando na sua vida, há uma nova temporada chegando na história, na sua história, há uma nova temporada chegando para você. Antigamente era a gente chegando e contando testemunho, agora é você saindo e contando e dizendo: Deus fez, Deus pegou um pouco que eu tinha e multiplicou. Oh! Por favor, cante, por favor. Vamos adorar o Cordeiro. Vamos adorar o Cordeiro. Eu vou orar, porque quando eu oro, tu se revelas a mim. Eu vou orar, 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 porque quando eu oro, eu vou buscar, 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 porque quando... Zema, me ajuda a pregar, vem cá. Sobe aqui. Aquela mulher entrou dentro de casa, pegou as vasilhas e de repente o azeite começou a ser multiplicado. As vasilhas foram sendo cheias e elas pediram aos seus filhos: traga mais vasilhas, traga mais vasilhas, traga mais vasilhas. E de repente o filho disse: não tem mais vasilhas. Então o azeite parou, porque as vasilhas acabaram. Diz para esse povo: o azeite só para quando não tem mais estrutura. Deus está dizendo: alarga suas tendas, alarga suas estruturas. Deus está dizendo: se prepara, porque o azeite vai vir. Os céus estão abarrotados de bênção para ser derramado sobre sua vida. Prepara a sua estrutura. Deus vai derramar mais, 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 mais. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque eu vou buscar, 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 porque quando eu busco, e o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, e não se apagará. Vamos! O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará, oh, não se apagará. Eu quero orar só por quem está com fome de Deus, com sede. Vem aqui rapidinho. Só por quem está sedento. Só por quem está dizendo: Senhor, eu estou como aqui essa jarra, ó. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Eu quero ser cheio. Enquanto você vem, presta atenção nessa história, eu termino aqui. George Miller cuidou, se não me falha a memória, de mais de 10 mil crianças. George Miller abriu orfanatos. E um dia, no orfanato que abrigava 300 crianças, alguém chega, uma empregada, e diz: Senhor Miller, hoje não tem pão e nem leite para as crianças. 300 crianças com fome, imagina isso. E ele disse: então vamos orar, porque o Deus da provisão vai mandar leite, vai mandar pão. E George Miller começa a orar naquele dia. E de repente a história vai dizer que o homem chega lá, um padeiro bate a sua porta e diz: Senhor Miller, ontem à noite eu não consegui dormir. De alguma forma eu sabia que o Senhor precisaria de pão essa manhã. Eu levantei e assei 3 fornadas para o Senhor. E eu estou levando esses pães aí. Deus está tocando o coração de alguém enquanto alguém está orando. Daqui a pouco bateram uma segunda batida.
Foi um leiteiro cuja carroça de leite quebrou próximo do orfanato, em frente ao orfanato, e o leite estragaria antes do conserto da carroça. E o leiteiro chega e explica para ele, e ele pergunta: o senhor quer um pouco de leite de graça? Ele disse: meu filho, isso é a provisão de Deus para nós. Deus está dizendo para você, enquanto você está de porta fechada orando, tem milagre acontecendo lá de fora. Enquanto você está de porta fechada orando, mas só está eu e meus filhos aqui, eu não estou vendo nada, você não está vendo, mas o céu está vendo. E daqui a pouco Deus está mexendo em gente, está inclinando o coração de rei, está mexendo em pessoas, e daqui a pouco você começa a ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Eu quero liberar uma palavra aqui. Tem gente que ainda esses dias, ainda esse ano, vai gerar um testemunho para contar para sua casa, para sua família, vai contar para os seus filhos. Então vamos, se entrega a Ele, vamos, para a gente encerrar esse culto da melhor forma possível, vamos. Se você quiser se ajoelhar, ajoelha. Se você quiser chorar, chore. Se você quiser pular, pule. Mas deixa o Espírito Santo agora agir. Deixa o Espírito Santo agora gerar em você. Deus está tirando gente da escassez, da miséria espiritual, e está te levando para um lugar da provisão. Pode vir. Está te levando para um lugar da provisão. Eu estou profetizando aqui para os próximos profetas dessa geração. Eu estou profetizando aqui para os próximos pregadores dessa igreja. Eu verei com os meus olhos Deus levantando ministros dessa casa, que vão abençoar essa cidade, que vão abençoar essa nação. Eu estou vendo gente aqui que vai escrever livros. Oh Deus, eu estou olhando aqui para uma geração que Deus está te tirando de um lugar de escassez, está te levando para um lugar de provisão. Eu estou pregando aqui agora para alguém que está sendo curado agora.